Imagine criar um carro capaz de humilhar Ferrari, Porsche e Lamborghini custando muito menos. Parece impossível. Mas a Nissan fez exatamente isso. E foi assim que nasceu uma das maiores lendas da história do automobilismo moderno. Um carro que ficou conhecido mundialmente como Godzilla. Uma máquina que não impressionava apenas pelos números. Ela assustava pela eficiência, pela tecnologia e, principalmente, pela capacidade de derrotar carros muito mais caros. Hoje você vai conhecer a história completa do Nissan GT-R R35. E quando este vídeo terminar, você vai entender por que ele se tornou um dos esportivos japoneses mais respeitados de todos os tempos. Mas para entender o R35, precisamos voltar alguns anos no tempo. O nome GT-R surgiu ainda em 1969. Porém, foi nas gerações Skyline GT-R que a lenda realmente começou. Os famosos R32, R33 e R34 conquistaram pistas, campeonatos e uma legião de fãs ao redor do mundo. Especialmente o R34. Um carro que se tornou ícone da cultura automotiva e marcou uma geração inteira. Quando a produção do R34 terminou em 2002, muitos acreditaram que a história do GT-R havia chegado ao fim. Mas a Nissan tinha outros planos. Em 2001, a marca apresentou o conceito GT-R. Poucos anos depois, surgiu o GT-R Proto. E, finalmente, em 2007, o mundo conheceu o novo Nissan GT-R R35. Mas havia uma diferença enorme. Pela primeira vez, ele não carregava mais o nome Skyline. Agora ele era simplesmente Nissan GT-R. Uma máquina criada para enfrentar os melhores esportivos do planeta. E a Nissan não estava brincando. Enquanto muitas fabricantes focavam apenas em potência, a engenharia japonesa decidiu seguir outro caminho. O objetivo era criar o carro mais eficiente possível. Não importava o preço dos concorrentes, não importava o prestígio das marcas rivais. O GT-R existia para ser rápido, extremamente rápido. Debaixo do capô estava um motor que se tornaria lendário, o VR38DITT, um V6 3,8 litros biturbo montado à mão pelos mestres artesãos da Nissan, os famosos Takumi. Na versão original, ele entregava 480 cavalos de potência e 588 Nm de torque. Mas isso era apenas o começo. Ao longo dos anos, a Nissan continuou evoluindo o carro. As versões mais recentes ultrapassaram os 570 cavalos, enquanto a brutal versão Nismo chegou aos 600 cavalos de potência. Mas potência nunca foi o segredo do Godzilla. O verdadeiro diferencial estava no conjunto: tração integral, Atesa, transmissão de dupla embreagem, distribuição inteligente de torque, aerodinâmica avançada, suspensão desenvolvida para funcionar tanto nas ruas quanto nas pistas. Tudo trabalhava em perfeita harmonia, e o resultado era assustador. Logo após o lançamento, o GT-R começou a registrar tempos de volta que deixaram o mundo automotivo em choque. Em Nürburgring, um dos circuitos mais difíceis do planeta, ele mostrou que não estava ali para participar. Estava ali para vencer. Ferrari observou. Porsche observou. Lamborghini observou. E todas perceberam que um carro japonês havia mudado as regras do jogo. O mais impressionante? O GT-R conseguia entregar desempenho de supercarro, mantendo conforto, confiabilidade e usabilidade para o dia a dia. Você podia ir ao trabalho durante a semana e, no fim de semana, acelerar em um autódromo. Pouquíssimos carros conseguiam fazer isso. Aliás, se você está gostando dessa história e ama carros japoneses, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com aquele amigo que sonha em ter um GT-R na garagem. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como este. Agora existe algo ainda mais interessante. O GT-R não conquistou apenas jornalistas e pilotos. Ele conquistou a internet. Conquistou os videogames. Conquistou os filmes. Conquistou os preparadores.
o potencial de preparação do motor VR38 virou uma lenda. Muitos exemplares ultrapassaram facilmente a marca dos 1000 cavalos. Alguns chegaram a números absurdos, transformando o GT-R em uma das plataformas mais respeitadas do mundo para alta performance. E mesmo com toda essa evolução, o carro nunca perdeu sua identidade. Ele continuou sendo um Nissan. Continuou sendo acessível quando comparado aos rivais europeus. E continuou sendo uma ameaça para qualquer supercarro que aparecesse ao seu lado. Por isso surgiu o apelido que o acompanha até hoje: Godzilla, o monstro japonês que destrói tudo pelo caminho. Ao longo dos anos, o R35 recebeu atualizações constantes. Melhorias na potência, no acabamento, na aerodinâmica, na dirigibilidade, mas sem perder a essência original. E talvez seja exatamente isso que tornou sua trajetória tão especial. Enquanto muitos esportivos desapareciam rapidamente do mercado, o GT-R permaneceu, ano após ano, década após década, mantendo viva a tradição dos grandes esportivos japoneses. Depois de uma longa carreira iniciada em 2007, a produção do R35 finalmente chegou ao fim, encerrando uma era histórica para a Nissan. Mas sua história está longe de acabar, porque o GT-R se tornou muito maior do que apenas um carro. Ele virou um símbolo, um ícone, uma referência, uma inspiração para milhões de apaixonados por automobilismo. Quando alguém fala em esportivos japoneses, quando alguém fala em tecnologia, quando alguém fala em desempenho acessível, o nome GT-R sempre aparece. E talvez essa seja sua maior conquista. Não ter sido apenas rápido, não ter sido apenas potente, mas ter se tornado uma verdadeira lenda. O Nissan GT-R 35 provou ao mundo que engenharia, paixão e determinação podem superar tradição, preço e status. E agora eu quero saber de você. Se tivesse a oportunidade hoje, você colocaria um Nissan GT-R 35 na sua garagem? Ou escolheria outro esportivo japonês? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de história automotiva, supercarros, cultura JDM e máquinas que marcaram gerações, inscreva-se no canal, porque ainda temos muitas lendas para conhecer juntos. Até o próximo vídeo.